500 mil de brasileiros foram para o Uruguai no ano passado, um recorde. Na série de reportagens especiais desta semana, você vai ver por que o país tem atraído tantos turistas. Um dos motivos são as belas paisagens e o contato com a natureza no litoral. Uma viagem de 1.600 quilômetros de carro por estradas uruguaias. No roteiro, 13 cidades ricas em histórias e diversidade. O Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes, metade da população da cidade do Rio de Janeiro. Um pequeno país que soube ser grande na hora de educar, cuida bem do meio ambiente e recebe com uma hospitalidade marcante. No ano passado foram mais de 4 milhões de turistas, 500 mil brasileiros, um recorde. A nossa viagem começa pelo vilarejo mais isolado do país, Cabo Polônio. O tempo passa diferente neste canto do Uruguai. Com o violão, Sebastião tenta acompanhar o ritmo do ambiente. O uruguaio recomenda aos visitantes que cheguem sem a pressa da cidade e abertos para conhecer o lugar. Llegar escuchando, ¿no? Escuchando, viendo a la gente, lo que hacen, cómo se mueven y bueno, tratar de amoldarte, ¿no? O vilarejo à beira-mar, rodeado por dunas, fica a 7 quilômetros da rodovia. Para acessar o local, o turista só tem esta opção de transporte, um tipo de caminhão. Alguns moradores têm autorização para entrar de carro, mas só passa pela areia caminhonete 4x4. A gente está aqui dentro da casa do Fred, que nasceu aqui em Cabo Polônio. Ele tem 40 anos e vive há 40 anos aqui, né? Queria que tu mostrasse um pouquinho da tua casa pra gente. A energia do freezer, da geladeira, vem do sol. Todo sol. Nenhuma casa tem energia elétrica, é uma opção do povoado. Eles usam geradores a combustível, energia eólica e painéis solares. O aquecimento da água é a gás. Pouco mais de 100 pessoas moram em Cabo Polônio. A maioria vive do turismo ou da pesca, como o Fred. O irmão dele, Héctor, está preparando uma rede de pesca de tubarão. Não tem medo de tubarão? Não, eles não têm que ter medo de nós. Em fotos antigas dá para ver os tubarões enormes encontrados na região. Durante a nossa visita, algumas baleias decidiram se aproximar da costa, uma cena pouco comum. Ana Cláudia parou para contemplar o movimento dos maiores animais do mar. É um reconforte ao alma muito grande, é um regalo, isto é um regalo. Mais adiante, nos deparamos com centenas de lobos marinhos. Eles escolhem Cabo Polônio para se reproduzir. Por isso, preservar este ecossistema é tão importante. Em poucos lugares no mundo é possível ver uma colônia de lobos marinhos tão numerosa e tão perto da costa como a gente está vendo aqui. Metade da população de animais desta espécie no Uruguai vive em Cabo Polônio. Um refúgio só deles, mas nem sempre foi assim. Durante décadas, a espécie foi ameaçada pela caça, que só foi proibida em 1991. Antes de partir, pergunta ao Fred, nativo do local, se ele sente falta de algo. No, ¿qué me va a hacer falta? No me hace falta nada. La gente no se da cuenta, pienso yo, ¿no? Que con poco a veces somos más felices que los que tienen mucho. A nossa viagem pelo litoral uruguaio continua. A próxima parada é um lugar sagrado para mais de 200 espécies de aves. Eu estou em um ponto de encontro de águas doce e salgada. Na minha frente, uma das lagoas mais importantes do Uruguai, Laguna de Rocha. E aqui ao fundo, o mar. Esta paisagem está em constante transformação. Depende do regime de chuvas, da força dos ventos e do nível do mar. Neste momento, um cordão de areia impede a comunicação entre os dois lados. Mas de tempos em tempos, estas águas se cruzam, o que torna este lugar um paraíso de biodiversidade. Um sinal de que o ambiente está em equilíbrio é a presença do sapito de Darwin. Ele é pequeno e muito sensível a qualquer alteração no espaço onde vive. Na água salobra há uma grande variedade de peixes, crustáceos e insetos. Um banquete farto para as aves que migram de muito longe para se alimentar aqui. A espécie mais distante vem do Alasca, no extremo norte da América. Eles voam mais de 12 mil quilômetros. E isso é um desgaste, eles perdem a metade do peso corporal em esse voo. E eles têm que encontrar condições boas de alimentação depois quando eles chegarem, né? É por isso que é tão importante a conservação de alguns dos ecossistemas aqui, né?
Hora de descer mais um pouco em direção ao sul, rumo à cidade mais badalada do Uruguai. Chegamos a Punta del Este, balneário que já foi considerado pela revista Forbes o mais luxuoso da América do Sul. A cidade recebe festas de luxo, desfiles internacionais de moda e, claro, celebridades. Nas ruas, com lojas de marcas famosas, é fácil se deparar com brasileiros, como este grupo de amigas que veio do Rio Grande do Sul. Chega em Punta, passeia nas lojinhas e isso dá um prazer incomparável. 3 bairros são conhecidos pelas mansões. Este é o mais tradicional, San Rafael. Não há cerca no entorno das residências e a grama é cuidadosamente aparada. O governo local estimula quem mantém o jardim assim bonito o ano todo. O proprietário ganha um desconto no imposto sobre os imóveis, o IPTU deles, que em Punta del Este é o mais caro do Uruguai. O mercado imobiliário de Punta del Este está em expansão. No momento, mais de 30 prédios estão sendo construídos. Um deles é da família do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para os turistas, uma das principais atrações é o maior cassino da América Latina, o antigo Conrad, que foi rebatizado como Enjoy há um ano, depois de uma troca de dono. O empreendimento recebe, em média, 400 mil brasileiros por ano. Diferentemente do Brasil, as casas de jogos são permitidas no Uruguai. O diretor do cassino conta que o grupo sonha em expandir os negócios para o Brasil. Vemos con muy buenos ojos. Nosotros en realidad vendemos una experiencia que tiene que ver con el entretenimiento, con la diversión, con la gastronomía. A última parada do roteiro de hoje é bem ao lado de Punta del Este. Estamos em Punta Ballena, pequena península onde está a Casa Pueblo, uma casa de verão concebida e construída pelo artista plástico e arquiteto uruguaio Carlos Paes Vilaró. A Casa Pueblo é o local mais visitado pelos turistas que vêm ao Uruguai. Vilaró dizia aos familiares que a sua arquitetura é inspirada no corpo feminino. Este prédio é uma herança cultural não só para os uruguaios, mas para todos aqueles que decidem conhecer este país. Hoje o prédio funciona como uma galeria de arte e hotel. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Lembra dessa música? Pois então, a filha de Vilaró conta que o poeta Vinícius de Moraes compôs a canção inspirado na Casa Pueblo. Vinícius foi diplomata do Brasil no Uruguai. É por isso que, para a família Vilaró, a construção também pertence aos brasileiros. É metade Brasil, metade Uruguai. Mesmo com tantos quadros espalhados pelas paredes brancas, a obra de arte mais contemplada só se enxerga olhando para fora, o pôr do sol, a atração mais aguardada pelo visitante. 10 minutos antes do poente, todos param para ver o fenômeno, ao som de um poema escrito e lido por Vilaró. Hola, Sol. Outra vez sin anunciarte, llegas a visitar-nos. Assim nos despedimos do sol, que amanhã retornará para continuar nos conduzindo nesta viagem pelo Uruguai. Na segunda reportagem especial da série Expedição Uruguai, vamos abrir seu apetite. Tem aperitivo de alga marinha, churrasco inigualável, um bom vinho tinto e de sobremesa, doce de leite. A viagem de hoje começa com essa cena irresistível. Em poucos segundos, o pote de vidro se enche de doce de leite, uma especialidade dos uruguaios. Estamos em uma fábrica no departamento de Colônia, região do Uruguai mais próxima de Buenos Aires. Em cada turno de trabalho, eles colocam 500 litros de leite aqui dentro, o que garante o rendimento de 250 quilos de doce de leite. Vocês estão percebendo que o trabalho é bastante artesanal. 1/3 da produção desta fábrica é vendido para outros países. E sabe quem é o maior comprador? O brasileiro. E os pedidos não param de aumentar. Para o ano que vem, eles já compraram novos equipamentos para ampliar a produção em 50%. A receita do doce de leite, óbvio que não me deram, mas a responsável pela produção me contou que eles corrigem todos os dias o nível de acidez do leite para garantir que o sabor do produto seja sempre o mesmo. E claro, todos os ingredientes precisam ser de ótima qualidade. É como se trata desde a vaca até que chega a leite ao processo industrial.
Agora vamos cruzar o país para mostrar um alimento curioso. Estamos no departamento de Rocha, no litoral norte uruguaio, perto da fronteira com o Brasil. Quero apresentar o tradicional bolinho frito de alga marinha, prato comum para pescadores, mas com status de iguaria para visitantes. A receita simples chamou a atenção deste chefe de cozinha que viveu durante mais de 10 anos na Itália. Acompanhamos a coleta das algas em uma das praias mais intocadas de Punta del Diablo. Elegimos este lugar porque es muy virgen, el menos incontaminado de todo Punta del Diablo y es fantástico. Há estudos que classificam alguns tipos de alga como um superalimento, com nutrientes importantes como proteína, vitaminas e minerais. E o produto está assim ao alcance da mão. Essa área das pedras é mais interessante porque a alga fica mais limpa. Se fica no meio da areia, já é um pouco mais complicado. Deixa eu abrir aqui. E dá para comer? Assim direto? Assim. Interessante que já está temperada, né? Já tem sal. O chefe fez uma releitura da receita local, inspirada na culinária italiana. O prato mais vendido do restaurante dele é este ravioli de algas com molho de camarões. Hora de botar o pé na estrada. Vem comigo até o departamento de Canelones, onde ficam 70% das vinícolas do Uruguai. O país é o maior produtor do mundo da uva Taná, que surgiu na França, mas se adaptou com perfeição ao clima chuvoso e ao solo rico em calcário dos nossos vizinhos. O nome Taná vem de taninos, substâncias presentes na casca e na semente da uva que deixam o vinho mais encorpado e adstringente, aquela sensação de boca seca. É um vinho com muita estrutura, muito corpo e um vinho com um final, o que falamos um final prolongado. Sim, um vinho que fica em boca durante uns minutos. A Mariana é a terceira geração da família de proprietários da vinícola. Além de abastecer o mercado interno, a empresa exporta para Brasil, Estados Unidos e Canadá. Quase 20% da produção de vinhos do Uruguai são vendidos para outros países. Esta é a parte histórica da vinícola, que iniciou suas atividades há 130 anos. Estamos diante da maior coleção de tonéis de carvalho do Uruguai. Ao todo, são 41 unidades. Olha só o tamanho dessa estrutura. Cada tonel tem capacidade para armazenar quase 17 mil litros. O uruguaio bebe, em média, 26 litros de vinho por ano, 15 vezes mais que o consumo do brasileiro. E sabe o que harmoniza muito bem com o vinho Taná? A carne vermelha. Tudo a ver com a cultura uruguaia. Mas antes de curtir esse churrasco, me acompanhe uma visita à fazenda do Luiz, em Canelones, onde a gente pode entender melhor de onde vem a qualidade da carne uruguaia. O produtor conta que a genética das raças britânicas ajuda muito, mas o cuidado com o alimento e com os animais também faz diferença. Os animais, acá tal qual los manejamos, é o equivalente a um hotel 5 estrelas. A pecuária deles, que ocupa 84% do território do país, ainda tem outro segredo. O Uruguai é o único país que tem rastreabilidade total do gado, o que significa que cada animal tem um chip que carrega as informações da sua origem. Para o consumidor, é mais segurança quanto à qualidade da carne. E essa tecnologia também facilita a abertura de mercados no mundo todo. O Uruguai possui 12 milhões de cabeças de gado, bem menos que o Brasil, que passa de 200 milhões. Com um rebanho menor, é mais fácil ter um controle total sobre a produção. Agora é hora de saborear o resultado de tanto cuidado no campo. Chegamos a Montevidéu, no tradicional Mercado del Puerto. Aqui o que não falta é parrilla. Este restaurante serve 3 toneladas de carne por mês. Um dos assadores é o Maxi, que trabalha com isso há 20 anos, né, Maxi? 20 anos. O churrasco uruguaio não tem espeto. A carne é distribuída em uma grelha. Para fazer o fogo, é preciso usar lenha. Você bota a lenha aí, se prende fogo, não com carvão, com lenha, lenha natural. Depois puxa para aqui, com esta, puxa e cai a brasa. Então você vai puxando a brasa e o calor da brasa é que assa a carne. Assa a carne. Este casal carioca provou. Aqui é uma delícia, muito bem feito, ponto excelente. O problema é quando eles oferecem algumas partes menos conhecidas. Nós le comemos quase toda a vaca. Essa aqui é a tripa do boi. Tripa de boi. Os brasileiros não gostam desse aqui? E não muito, não muita gente.
Amanhã o nosso roteiro é pela capital uruguaia. Vamos mostrar por que a economia do país não para de crescer e os brasileiros que estão em Montevidéu. A estabilidade política do Uruguai nos últimos 15 anos é um dos grandes trunfos para combater a pobreza e fazer a economia crescer. A diversificação das exportações e a aposta em tecnologia acabaram com a dependência dos países vizinhos. É o que você vai ver na reportagem especial de hoje. Nos últimos 15 anos, a economia do Uruguai tem crescido sem parar. O Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas do país, apresenta dados positivos desde 2003. No período, a pobreza diminuiu de 60% da população para 21%, segundo o relatório das Nações Unidas. Uma estratégia que ajudou a manter o Uruguai na rota do crescimento foi diminuir a dependência do Brasil e da Argentina. Hoje, o principal parceiro comercial do país é a China. Este navio que está sendo carregado aqui no porto de Montevidéu está indo para lá. Ao diversificar os destinos das exportações, os uruguaios têm menos chances de embarcar na crise dos vizinhos. Carne, soja, celulose e laticínios são as principais mercadorias de exportação. Mas o mundo está descobrindo um novo talento uruguaio: tecnologia. Estamos tentando nos posicionar cada vez mais como um país com capacidade tecnológica, desenvolvimento de tecnologia. Temos feito muito investimento e temos o talento, os recursos humanos para poder dar resposta a esse desafio. O Uruguai faz parte do D7, grupo que reúne os 7 países mais digitalizados do mundo. Aqui, 80% dos lares têm internet banda larga. Os profissionais que trabalham no setor de tecnologia no Uruguai têm consciência de que o país é pequeno e, portanto, o número de clientes é limitado. Por isso, eles aprenderam a aproveitar muito bem as oportunidades que estão no mercado internacional. Esta empresa, por exemplo, desenvolve programas de computador e aplicativos de celular para mais de 20 países. As empresas dos Estados Unidos são as que mais demandam serviços do Uruguai. O talento dos profissionais é o que mais conta, mas o diretor desta empresa destaca mais 2 vantagens que agradam os americanos. O inglês do uruguaio é distinto ao inglês do chino, do hindú, do brasileiro. É muito mais fácil de compreender para os mercados americanos. Então, isso e também uso horário pertinente, estando 1 hora a diferença de Nova York e 2 horas de Chicago ou 4 horas de Los Angeles. Para estimular o setor da tecnologia, o governo isentou impostos e até deu dinheiro para que alguns pequenos negócios prosperassem. Foi o que aconteceu com o Pablo. Ele recebeu o equivalente a R$80 mil para desenvolver um site para ajudar pequenos mercados a venderem produtos pela internet. Tem que ter um plano de negócio. Se você não cumpre os objetivos, eles podem cortar o dinheiro. Outro trunfo para a economia é a estabilidade política. A Frente Ampla está no 3º mandato presidencial. Com um governo estável e regras claras, empresas estrangeiras se sentem mais estimuladas a investir no Uruguai. A marca chinesa Lifan, por exemplo, abriu uma fábrica de carros próximo a Montevidéu e as unidades são comercializadas em vários países latinos. Aí está outra tática do Uruguai: se tornar para os investidores uma porta de entrada na América do Sul. A partir do Uruguai, eles conseguem entrar no Brasil, na Argentina e em outros negócios. Então, o Uruguai, na verdade, passa a ser mais ou menos um centro bancário em que alguns valores, alguns investidores transferem a partir do Uruguai investimento para outras unidades, para outros locais. Neste semestre, o Uruguai assumiu a presidência do Mercosul, que também fazem parte Brasil, Argentina e Paraguai. A Venezuela está suspensa desde 2016. À frente do bloco, os diplomatas uruguaios tentam se aproximar ainda mais dos países asiáticos e da Europa, a fim de ampliar mercados. Todo o ambiente favorável para fazer negócios atraiu o Jefferson, brasileiro que se tornou residente uruguaio e se reveza entre os 2 países. Ele abriu uma concessionária de veículos em Montevidéu. Estabilidade, essa é a principal diferença que tu tem no Uruguai para o Brasil, tá? Aqui dificilmente tu vai ficar rico, mas também é muito difícil de tu quebrar. Agora estamos na casa de uma família de brasileiros em Montevidéu. Na verdade, tem uma uruguaia, a filha mais nova, Helena. ¿Querés água? Acá, mira. Dale. A maioria das vezes eu falo português. Mas quando ela começa a falar, ela fala sempre em espanhol, aí eu acabo falando espanhol.
acho que é automático. O Maurício saiu do Brasil há 26 anos, Renata há 14. Eles se conheceram no Uruguai, se casaram e não têm planos de voltar. Me acostumei com a vida aqui, que é tranquila, comparado com São Paulo. Meu ciclo de amizade já está aqui, Helena, família, e não me adaptaria à loucura de São Paulo. No meu caso, trânsito, gente, distância, tudo são 3 horas, aqui tudo são 5 minutos. Apesar de gostarem da vida aqui, reclamam do custo, que subiu nos últimos anos. São Paulo sempre foi mais caro que Montevidéu e hoje eu posso te dizer que está mais barato do que aqui. Tem muita gente que larga o emprego, larga a vida no Brasil porque não aguenta mais, porque acha que o Uruguai vai salvar. E não é assim. Tem que pesquisar direitinho e vir com responsabilidade, né? Na próxima reportagem, vamos mostrar como funciona a legalização da maconha e ainda as medidas para ajudar a população de idosos, que está crescendo no país. Na reportagem especial de hoje sobre o Uruguai, as decisões polêmicas que puseram um pequeno país no noticiário internacional, como a legalização do aborto e a liberação da maconha. Você também vai conhecer o atendimento especial que nossos vizinhos dedicam aos idosos. A Maria tem 80 anos e mora sozinha, mas conta com a ajuda de uma cuidadora paga pelo governo. O principal auxílio é nos compromissos fora de casa, como ir ao médico e fazer compras no supermercado. A profissional trabalha 5 dias por semana, 4 horas por dia. Com apoio não só para as tarefas, mas também para afastar a solidão. A companhia é importantíssima. Importantíssima a companhia, porque isso te deprime. A soledad, não ter com quem charlar. É difícil para os viejos. O apartamento é cedido pela Previdência, um tipo de aluguel social sem custo para o morador. O governo concede os benefícios para aposentados de baixa renda. Não tem que pagar alquiler. O sueldo te alcança mais. A mim acá foi alívio bárbaro. No Uruguai, as mulheres vivem em média até os 80 anos e os homens até os 73. Hoje, quase 20% da população está na terceira idade e a tendência é de crescimento. Ainda mais com a possibilidade de que idosos de outros países decidam se mudar para cá. O Uruguai ele vai tentar, na área de turismo, entrar numa outra seara, que é mais ou menos fazer o que Miami faz. O que Portugal está tentando fazer? Virar uma espécie de lugar para as pessoas que querem se aposentar e viver melhor. O Uruguai foi o primeiro na América do Sul a autorizar o divórcio e estabelecer uma jornada de 8 horas de trabalho, isso no início do século passado. O primeiro a assegurar o voto das mulheres na década de 20 e a aprovar a união civil entre pessoas do mesmo sexo há mais de 10 anos. Em outubro deste ano, a Câmara dos Deputados do Uruguai aprovou uma lei que garante direitos aos transexuais, como facilidades para mudar de nome e cota de 1% das vagas de emprego em repartições públicas. Uma das mudanças mais recentes foi a legalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Depois da conversa com a equipe de saúde, a mulher precisa esperar quase 1 semana até fazer o procedimento, período para amadurecer a decisão. Se requiere de 5 dias de reflexión para que la mujer tome la decisión final. No ano passado, o Uruguai virou notícia em todo o mundo por causa de outra decisão polêmica, a venda legalizada de maconha. 17 farmácias estão autorizadas, metade delas na capital. A compra pode ser feita apenas por residentes no país, com um limite de 10 gramas por semana, o equivalente a 3 cigarros por dia. Mais de 30 mil pessoas estão cadastradas e na hora da compra é preciso fazer uma leitura das digitais. Outra possibilidade autorizada pelo governo uruguaio é o cultivo doméstico. Esta aqui é uma estufa que está dentro de um apartamento que fica no centro de Montevidéu. Eu vou organizar aqui para a gente conseguir visualizar bem. E eu vou chamar o responsável por esse cultivo, que é um brasileiro. Vem aqui, o Esteban, que está por aqui. Como é que tá, meu amigo? Tudo ótimo. Vamos explicar um pouco para o pessoal como é que funciona. Quantas plantas você pode ter dentro da sua casa?
Olha, o Estado regulamentou 6 plantas em flora na residência, né? Tá. No caso, eu tenho aqui algumas plantas, mas só uma em flora, que é uma autofluorescente. Essa daqui? Exatamente. Você pode ver que a diferença dela é que ela nas pontinhas, ela vai nascendo uma florzinha mesmo. Tá. Então você pode ter um ciclo de plantas onde você não ultrapasse, né, o número de 6 plantas e você possa ter uma diversidade de cultivo interessante. Embora os consumidores de maconha agora tenham uma alternativa legal, o mercado clandestino não deixou de existir. Hoje, a maior preocupação é com o aumento da violência, como o crescimento nos casos de homicídios, relacionada aos narcotraficantes que perderam espaço. Nosso roteiro por Montevidéu está quase no fim, mas não podemos deixar a capital sem conhecer uma das manifestações culturais mais simbólicas do país. Es el ritmo que uno va sintiendo y vas dejándote llevar por los tambores. Aos finais de semana, o candombe pede passagem pelas ruas de Montevidéu. São festas populares em que, ao ritmo do tambor, todos são iguais. O candombe surgiu no Uruguai há mais de 200 anos, a partir da mistura dos ritmos africanos trazidos pelos escravos. É mito de todos. Não há raça, não há color. Se baila a gusto, se baila como se siente. Na próxima reportagem, a gente pega a estrada pelo interior do Uruguai para mostrar que nas escolas públicas todo aluno tem direito a um computador e as cidades que guardam tesouros da história e da cultura uruguaia. Na reportagem especial de hoje sobre o Uruguai, uma visita à cidade histórica de Colônia do Sacramento, fundada pelos portugueses. Vamos conhecer também como funciona o eficiente sistema de ensino do país vizinho. Todas as escolas têm acesso gratuito à internet e os alunos ganham computadores portáteis. O roteiro hoje começa nesta escola rural de São José. Tem aluno que chega a cavalo. O uniforme é obrigatório na rede pública, todos ficam iguais. Não importa se a escola é pequena ou longe de tudo, todo aluno ganha um computador, que ele usa em sala de aula e pode levar para casa. Toda a escola também tem acesso gratuito à internet. As crianças aqui têm até dificuldade de imaginar o ensino sem essa tecnologia, que no Brasil ainda é privilégio para poucos. No hubiéramos tenido tanta información de algunas cosas, capaz. Algunas cosas no las puedes encontrar sin la computadora. No telão, uma turma que está em uma outra escola da cidade. Esse é um tipo de aula conjunta, no estilo videoconferência, que estimula a troca entre alunos que geograficamente estão distantes. No importa en qué lugar del país se encuentre, tiene acceso a todos los conocimientos. Creo que es una de las características del sistema educativo uruguayo. Todos los niños aprenden igual, todos los niños tienen las mismas posibilidades. O acesso universal ao computador e à internet é uma ferramenta de auxílio à educação, mas é o professor que vai tornar esta tecnologia útil para o processo de ensino e aprendizagem. Mas eu quero mostrar também que nesta escola, além de estarem conectados em rede, as crianças também estão conectadas com o campo. Vamos entrar agora em uma horta, onde eles aprendem a cultivar alimentos sem agredir a natureza. A escola também aproveita a familiaridade da criança com o meio rural para construir junto o conhecimento. A Brisa, por exemplo, fez um trabalho no computador com fotos e textos sobre o cultivo da fruta que os pais plantam. Eu escrevia e depois eu lhe perguntava a minha madre ou a meu padre se isto quedava coerente ou estava bem ou lhe faltava algo. Além de ter acesso ao mundo virtual, os alunos desde pequenos aprendem a verificar se os conteúdos são confiáveis, habilidade fundamental em tempos de fake news. Hay que cuestionar, aprender a leer, a ser crítico, es una de las cosas que enseñamos cuando mandamos a buscar bibliografía. Não é de agora que o Uruguai é vanguarda em educação. Foi o primeiro país das Américas com ensino primário obrigatório, gratuito para todos. Isso em 1877, quando o Brasil ainda tinha escravos. Este pedagogo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul destaca que na década de 30, mais de 70% da população uruguaia já era alfabetizada. Na mesma época, no Brasil, o índice era de apenas 40%. Os avós dos atuais uruguaios não eram analfabetos.
enquanto os nossos avós aqui eram quase todos analfabetos, ou a maioria deles analfabetos. Então imagina isso para os pais e para os netos atuais, isso em termos de acúmulo cultural e acúmulo de acesso a direitos, o que significa, né, para aquela população. Então o histórico de construção de igualdade educacional lá é muito consistente. Hoje, o Uruguai tem 1,5% de analfabetos. A taxa brasileira é 5 vezes maior. Na universidade, a lógica de ingresso é diferente da nossa. Não tem vestibular, tampouco um exame no estilo do Enem. O acesso é universal, ou seja, tem vaga para todo mundo. A Lauren, que é gaúcha, se formou em psicologia na Universidade da República. Aqui eu encontrei uma faculdade que tem um ensino muito bom. Encontrei um campo de um grupo de profissionais que estuda muito a área que me interessa, que é a psicanálise. Então, terminou sendo bem interessante essa mudança para cá. É hora de conhecer 3 cidades do interior uruguaio que possuem tesouros preservados nas suas ruas e casas. Primeira parada em Colônia do Sacramento, cidade histórica fundada pelos portugueses. Durante mais de 100 anos, o território foi alvo de disputa entre Espanha e Portugal, rivalidade que deixou marcas na arquitetura. As casas se revezam entre os estilos português e espanhol. Para o turista, passagem obrigatória pela Calle de los Suspiros, em português, Rua dos Suspiros. Esta moradora que vive há mais de 10 anos na cidade passa todos os dias por aqui. Aqui, este lugar, sempre a gente está descobrindo coisas. Uma pedra, uma escritura. Agora estamos em Fray Bentos, fronteira com a Argentina. Este é um antigo complexo industrial de carne que funcionou durante mais de 100 anos. Aqui eram fabricados mais de 200 produtos. Os mais famosos foram o extrato de carne e o corned beef, um tipo de carne concentrada que serviu de alimento para tropas militares na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Para produzir 1 quilo de extrato, por exemplo, eram necessários 32 quilos de carne. Uma comida rápida, nutritiva, bem, e fácil de preparar. A indústria, fundada por ingleses, ficou conhecida como o Frigorífico Ângulo. Eles chegaram a empregar 4.500 trabalhadores. As instalações estão abertas para visitação. Este é um dos setores mais preservados da fábrica. Aqui eram produzidas embalagens de lata. Todo o maquinário foi importado dos Estados Unidos. Na época, era tecnologia de última geração. Com o fim da Segunda Guerra e o interesse dos consumidores por produtos frescos, os pedidos foram diminuindo até que o frigorífico fechou as portas na década de 70. Última parada, a cidade natal do maior cantor de tango da história, pelo menos na versão uruguaia. Carlos Gardel morou durante 5 anos na casa onde hoje está o museu em sua homenagem. Aqui há documentos que provariam que o cantor nasceu em Tacuarembó, no interior do Uruguai. Mas existem muitas dúvidas sobre a real nacionalidade do artista, porque alguns documentos apontam que ele seria francês. E para complicar, Gardel encarnou como ninguém a música que é o espírito da vizinha Argentina. Ao som de Carlos Gardel, a gente termina esta viagem que já deixa saudade. Descobrimos alguns segredos que fizeram 500 mil de turistas brasileiros atravessarem a fronteira para visitar este nosso vizinho, que tem apenas 3,5 milhões de habitantes.